O cérebro tem uma capacidade incrível, a reserva cognitiva. É uma espécie de armazém de recursos que permite compensar os efeitos de uma lesão ou de algumas doenças neurodegenerativas. E o melhor de tudo é que podemos Se só de pensar nisso você já ficou mais animado, pode ser que a ideia Pois é, tenha os causado cientistas uma perceberam descarga que de enquanto dopamina. realizamos atividades... E aí, eu sei que você entrou nesse vídeo por um motivo e eu vou ser direto ao ponto quanto a todas as questões acerca desse motivo principal que a gente vai debater aqui e agora. Eu já te adianto que você vai precisar ver o vídeo inteiro, porque ele é um pouco longo, um pouco extenso, mas ele vai te ajudar bastante a entender melhor como o seu cérebro funciona e como você pode implementar hábitos e coisas muito mais fáceis dentro da sua rotina e dentro da sua caminhada no geral, que vão te ajudar e muito a construir qualquer coisa que você queira. Nesse mundo cada vez mais conectado que a gente tem um grande empecilho, no caso um grande problema, que acaba atrapalhando e muito o funcionamento do nosso dia a dia no geral. O fato da gente estar conectado o tempo inteiro acaba acarretando uma série de problemas que são incrivelmente fáceis de você ignorar durante o seu dia a dia, mas que causam um impacto tremendo durante uma caminhada mais longa, um período mais longo de tempo, no caso. Então, para a gente ser um pouco mais específico, para você fazer exatamente isso, remodelar o seu cérebro, a gente tem que partir de um pressuposto que você entenda como o seu cérebro funciona, minimamente. Não precisa ser tão aprofundado assim. Se a gente for pegar em termos mais leigos, em termos mais simplistas, seu cérebro ele teria mais ou menos duas funções. A primeira delas sendo organizar as funções e manter o seu corpo vivo, e a outra função seria se autopreservar, ou seja, se proteger de tudo aquilo que impede ele de agir como ele deveria agir, que é para manter o seu corpo funcionando. Existe um cara que escreveu um livro sobre duas linhas de pensamento. O nome dele é Daniel Kahneman. Ele diz no seu livro que basicamente o cérebro funciona em duas linhas de pensamento. O pensamento rápido é um pensamento mais fluido, uma coisa que é muito mais superficial, que te ajuda a tomar decisões no dia a dia que são mais padronizadas, ou seja, coisas no automático, e o pensamento lento, que é aquele pensamento que você usa mais o raciocínio lógico, que você usa para criar coisas ou tomar decisões dentro do seu dia a dia. Eu vou dar alguns exemplos. Contas de matemática mais complicadas, como essa daqui que está aparecendo aqui, ou até mesmo tentar escrever alguma coisa, ou criar alguma redação, por exemplo. Esses dois sistemas, eles interagem entre si o tempo inteiro, o que faz com que eles criem um fluxo, que faz com que você funcione bem ao longo do seu dia. Quando você recebe uma tarefa que seja mais complexa, o seu cérebro ele troca automaticamente do sistema rápido, que toma as decisões mais impulsivas, para um sistema lento, que vai tomar decisões de uma maneira mais complexa ou mais detalhada acerca daquilo que você está pensando, decidir ou não. E o interessante desse livro é que se a gente colocar numa base mais do dia a dia, a gente pode tirar a seguinte conclusão. Já que esses dois sistemas, eles conversam entre si e ficam jogando tarefas um para o outro, seria muito interessante se a gente jogasse tarefas mais complexas para o sistema que fosse mais rápido, porque ele agiria no automático e permitiria que você fizesse tarefas que sejam complexas mentalmente de uma maneira muito mais simples, sem esforço ou com pouco esforço no geral. E é justamente daí que a gente pode tirar que surgem os hábitos. Agora, se a gente está falando de tomar decisões ou fazer alguma coisa, a gente tem que passar pelo ponto que se chama dopamina. O que é a dopamina? Basicamente, é uma coisinha dentro do seu cérebro, ela é responsável pela sensação de prazer ou pela sensação de motivação quando você vai fazer alguma coisa. Então, se você está fazendo alguma coisa, está sentindo prazer naquela atividade ou está se sentindo motivado para fazer aquela atividade, é a dopamina agindo dentro da sua cabeça, mandando pequenos gatilhos para que você sinta aquela emoção. Só que acontece que no tempo atual, conseguir dopamina é extremamente fácil, porque basicamente só de entrar no TikTok, por exemplo, e passar alguns vídeos, você já consegue ter, de uma maneira extremamente rápida e extremamente simples, dopamina instantânea dentro da sua cabeça. E por essa dificuldade dele começar a racionalizar coisas que são mais complexas, existe uma coisa que você pode começar a implementar que vai dar o pequeno ajustezinho para conseguir mudar todo esse fluxo, sabendo que esse é um dos principais motivadores por trás das coisas que você faz, que fazem total diferença para construir uma rotina mais sólida e fazer com que você entenda de vez como mudar seus hábitos dentro da sua vida. Mas para ser mais técnico um pouquinho, dentro da psicologia existe uma área chamada behaviorismo, que é basicamente uma área que estuda o comportamento humano e por que os seres humanos fazem as coisas que eles fazem.
E dentro dessa área, existe alguns fatores muito importantes. O primeiro ponto que você necessita mudar dentro da sua vida é o seu ambiente. O seu ambiente, ele modula de uma maneira bizarra o jeito com que você faz as coisas ou com que você pensa as coisas. Você pode até pensar que provavelmente não, você não puxou o seu pai ou a sua mãe ou o seu irmão, que você não tem nada a ver com a sua família, mas você pode ver ao seu redor, por exemplo, coisas com que você tem contato no seu dia a dia, fazem com que você tenda a alguns pensamentos que você nem percebeu que você tinha antes. Você percebe que eles estão totalmente relacionados com alguns pensamentos que, por exemplo, a sua família tem. Se você mora numa casa que muitas pessoas dentro dessa casa fumam e bebem, o mais natural pro seu cérebro é que você tenda a essas mesmas atividades. Porque o tempo todo ele está sendo bombardeado com pequenos inputs, dizendo pro seu cérebro, vai lá, bebe, fuma, é interessante, todo mundo ao seu redor faz, então por que você não faz também? Só que ele faz isso justamente por uma função dentro dele de ligação com o exterior. Por quê? Porque se ele entende que os seus iguais, os seus semelhantes estão fazendo algo, é porque aquele algo tem algum valor social e ele entende valor social como uma coisa boa, porque a gente é um animal social no geral. Por exemplo, se você está querendo começar a estudar, é interessante que você adicione dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia, dentro da sua casa, ou até mesmo do seu Instagram, do seu celular, coisas que te façam lembrar daquilo. Como, por exemplo, seguir pessoas que estudam, assistir canais de pessoas que falam sobre estudos, colocar mais livros ao seu redor e menos tecnologia, diminuir um pouco o tempo de tela do seu celular, ou então colocar na tela principal dele coisas relacionadas a estudo. Se você tem alguns aplicativos que você usa para estudar, que você provavelmente não entra neles faz bastante tempo, é interessante que você deixe eles na entrada do seu celular e dificulte um pouco o acesso às redes sociais. Deixe elas escondidinhas lá dentro do seu celular. Porque basicamente você está forçando o seu cérebro a pensar de uma determinada maneira, porque tudo ao seu redor indica aquilo para ele. Já uma outra coisa que pode nos ajudar e muito a modificar esses hábitos dentro do seu ambiente é outra coisinha dentro do behaviorismo, que é a análise de condicionamento. O que diabo é isso? Basicamente é você pensar no seguinte: o seu cérebro, o seu corpo no geral, ele tende a fazer algumas ações baseadas em coisas que são geradas para ele. Só que essas coisas não são tão aleatórias quanto você imagina que elas são. Basicamente, dentro dessa teoriazinha, existem dois tipos de condicionamento. O condicionamento associativo ou o condicionamento por reforço. E o que esses dois significam? Para pensar no seguinte: quando você faz alguma coisa e o seu cérebro entende aquela coisa ou uma recompensa advinda daquela coisa como uma coisa legal, bacana, interessante, ele faz com que você repita aquela ação. Por quê? Porque você teve coisas positivas vindas dela. Agora, se você faz alguma coisa que o seu cérebro tem alguma consequência negativa, ele provavelmente diminui a chance de você realizar de novo aquela ação. Como, por exemplo, eu tenho certeza que você já pegou em alguma coisa que te deu choque, e provavelmente você nunca mais pegou naquilo, porque o seu cérebro entendeu que aquilo lá te dá uma coisa negativa e, obviamente, ele pensou, se aquilo é ruim, eu não pego naquilo. E o mesmo acontece pro bom, como, por exemplo, você já comeu doce alguma vez na sua vida, você adorou comer doce, e provavelmente você vai voltar a comer doce alguma hora. Por quê? Porque esse comportamento o seu cérebro entendeu como benéfico, como uma coisa muito legal, muito bacana, e vai repetir. Agora, por outro lado, quando a gente pensa no condicionamento por assimilação, existe toda uma parafernália por trás dele. Quando você está fazendo alguma coisa, tem uma série de outras coisas que estão acontecendo ao seu redor também. Por exemplo, quando você vai mexer no TikTok, quando você vai descendo os videozinhos lá, provavelmente aparecem uma porrada de músicas. Só que elas não são tão variadas assim, porque muitas delas ficam se repetindo, de novo, de novo, de novo e de novo, o que faz com que o seu cérebro memorize grande parte delas. Aí o que acontece? Quando você escutar aquelas músicas, provavelmente no seu dia a dia, a chance é muito grande de que você tenha vontade de entrar no TikTok, porque o seu cérebro assimilou aquela musiquinha à atividade de entrar no TikTok. Uma coisa que inicialmente não tinha ação nenhuma dentro da sua cabeça, que era aquela musiquinha, junta com a atividade de entrar no TikTok e ficar mexendo lá, descendo os vídeos, gerou nessa atividade que não tinha nada, que era a musiquinha, uma assimilação com essa daqui, que fez com que toda vez que tu escutasse essa musiquinha, você sentisse vontade de entrar nesse aplicativo.
E você pode utilizar disso dentro da sua vida para moldar coisas que você faz no seu dia a dia. Eu vou fazer uma recapitulação geral só para vocês entenderem tudo que eu falei aqui. Primeiro ponto, você funciona por um determinado motivo, que é por causa do seu ambiente, que te modula a fazer coisas. Existem coisas dentro desse ambiente que têm essa ação de modular as coisas, que são basicamente o condicionamento que acontece dentro do seu dia a dia. Esse condicionamento foi muito afetado pelas novas tecnologias que surgiram no mercado, como TikTok, internet ou YouTube, por exemplo. Essa plataforma que você está vendo nesse vídeo. O que faz com que atrapalhe o fluxo geral de você fazer outras coisas que sejam mais complexas. Então, se você quiser mudar alguma coisa dentro da sua rotina e criar hábitos saudáveis, ou criar qualquer tipo de hábito que você queira, ou retirar hábitos, você pode usar os conceitos que eu expliquei aqui de uma maneira muito simples. Eu vou te dar um passo a passo direto, mais ou menos de como você pode usar na prática. Pensa o seguinte, você quer implementar o hábito de correr pela manhã. Você vai utilizar todos esses aspectos ao seu favor. No seu ambiente, você vai começar a adicionar coisas que te induzam a pensar em correr pela manhã, como por exemplo, arrumar um tênis de corrida e deixar perto da sua cama, para quando você acordar, você já dá de cara com aquilo, começar a seguir pessoas que correm, começar a assistir coisas sobre corrida. Só de fazer essas pequenas coisas não precisa ser muito. Você vendo isso alguns minutos por dia, todos os dias, fazendo com uma certa frequência, o seu cérebro já vai começar a assimilar aquilo de uma maneira muito mais fácil. E você pode aumentar ainda mais esse gap que você vai ter por causa do seu ambiente estar sendo modulado com os condicionamentos que eu expliquei. Só que no geral, então, o que você tem que fazer? É basicamente deixar o fluxo de fazer alguma atividade o mais fácil possível, para que você não tenha que fazer esforço nenhum ou quase nenhum para que aquela atividade comece a ser implementada dentro da sua rotina. Porque quanto mais complicado, mais difícil de você mudar. E quanto mais pequeno a mudança, mais fácil de ser implementada. Então você só tem que fazer as coisas certas por um tempo grande o suficiente para que o seu cérebro entenda que aquilo faz parte de você ou de quem você quer ser agora e comece a fazer aquilo no automático. Se você se interessou por coisas desse tipo e quer entender um pouco mais como você faz para mudar hábitos dentro da sua vida, para estudar mais, para trabalhar mais, para ser uma pessoa com maior desenvolvimento dentro da sua vida e da sua carreira, segue esse canal aqui. Aqui é o nosso lugar de debate, o nosso lugar de entretenimento e de conhecimento, tudo junto num lugar só, para a gente entender um pouco mais como esse mundo dos negócios e do desenvolvimento pessoal e mental funciona. Então eu espero você no próximo vídeo, que sai semana que vem. Eu sou o Caio e até logo. Espera, eu acho que faltou falar uma coisa. Se você não fizer nada, nada acontece. Então, sai do sofá e vai fazer alguma coisa.